3 anos atrás, tivemos essa palestra aqui, falando sobre conjuntura, e eu lembro que em 2019 estava todo mundo aí animado com eleição do Bolsonaro, agora vai, né? E eu vim falar aqui sobre, e agora o quê? Não sei quantos estavam aí, mas é bom lembrar o que a gente esperava de 2019, o que aconteceu, né? O que mudou. Claro que um ano depois veio a Covid, e aí, então, estamos aqui sem nos encontrar nesses 3 anos presencial. E, de novo, às vésperas de uma eleição, e talvez não tão animados quanto em 2018, pensando no que o Brasil pode ser ou não ser, né? Eu fiquei curioso agora de ver a palestra que o Júnior falou que vai falar sobre o que vai acontecer no futuro, e download do céu. Eu vou sentar para assistir essa palestra aí. Ele disse quando ela vai acontecer. Aí. Também fiquei animado de ver que o filho dele, depois de ganhar a bicicleta, ficou melhor o bom gosto dele. Já veio de camisa do Palmeiras. Ficou. É outro filho, né? Então, você vê que toda a família tem um equilíbrio. Gostei de ver aí. Eu estava em Minas Gerais aí quando o Atlético foi campeão brasileiro, né? Estava o pessoal lá todo, aquela briga de Atlético e Cruzeiro. Aí eu falei que cruzeirense tem na Bíblia, né? Porque Pedro, o apóstolo Pedro, era cruzeirense. Não sei se você sabe disso, porque foi o primeiro que chorou quando o Galo cantou. Já vi que o pessoal gosta de vir de Minas aqui. Meus amigos cruzeirenses, né? O Sandro é um deles aqui. O Sandro Gonzalez é cruzeirense. Bom, falando do nosso assunto, aqui, aliás, apareceu a Soluzione, como eu falei, nesse tempo, nesses anos de pandemia, eu lembro bem, eu estava nos Estados Unidos em março, em 15 de março de 2020, estava indo para uma reunião do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem a assembleia anual do BID, ia ser na Colômbia, estava passando ali por Miami, na conexão, uns dias lá, conectando também com a igreja, e veio a pandemia, e fecha tudo, cancela a reunião, volta para o Brasil, não tinha nem passagem, e quando eu volto, é o primeiro culto da igreja não presencial. E aqui aquele choque, né? Você não pode mais ir no culto, fica todo mundo em casa. Eu estava pensando sobre o que fazer e eu falei dei essa palestra, está no YouTube lá da igreja. A crise é boa para quem é pequeno. A crise só é ruim para quem é grande. Então, cuidado, você que é pequeno, nós somos pequenos, para não emprestarmos o pessimismo de quem é grande, porque o grande, ele que faz a manchete do jornal, ele que fala na televisão, ele que domina os meios de comunicação, e ele coloca os medos dele lá. E você compra essas notícias, porque a crise é boa para o pequeno, porque a crise é um momento em que as coisas mudam. A crise, ela causa uma disrupção nos processos. Então, quem está sem oportunidade, de repente tem oportunidade. E tem agora dezenas e dezenas de casos de empresas, setores, atividades que não tinham muita chance e agora afloraram por causa da crise. E o grandão que estava lá dominando tudo foi sacudido. E isso é que a Bíblia fala, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, pense com os olhos do céu, com o pensamento de Deus, com a visão celestial sobre como as coisas acontecem. Pensando nisso, dentro do Tela, Movimento de Empreendedorismo Cristão, criamos a Soluzione, que é uma empresa de consultoria para ajudar o empreendedor cristão que não sabe dar os primeiros passos a dar. Eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho essa frase que eu sempre carrego comigo, né? Eu sou engenheiro civil, então eu sei que eu produzo mais quando eu tenho mais coisa para fazer do que menos coisa para fazer. Então, bomba d'água, trabalho afogada. Então, tem que ser assim, você aumenta a carga aqui. Então, eu sou mais produtivo com 3, 4 coisas ao mesmo tempo do que fazendo uma só. Fazendo uma só, dá uma devaneada, acho que eu fico meio... sai menos. Mas
nessa crise eu acho que exagerei. Então, eu estou com 11 atividades e estou tendo que priorizar. Né? As pessoas perguntam, como é que você consegue fazer 11 coisas? Aí eu respondo, fazendo mal a cada uma delas. Você tem que ter alguém que conecta ali, te ajuda e faz. Então, a Solucione é uma resposta para aquele pequeno empreendedor que é agora o quê? Né? E como bem falou aqui o Paulo Maitá, esse empreendedorismo de inovação e tecnologia tem uma diferença do empreendedorismo Sebrae, que está mais vinculado para os negócios tradicionais. Né? Então, quando você monta um cabeleireiro, uma papelaria, uma padaria, como foi o exemplo aqui, se bem que a padaria também pode ser high-tech. Né? Então, hoje tem... Aliás, ele deu até um exemplo aí. Então, empreender como algo diferente, aí você tem aquela monte de siglas em inglês aqui, precisa de apoio mesmo para você entender como é que você caminha nesse processo. Muito legal ver que isso cresce cada vez mais no Brasil. Né? Tem muito relacionamento com o ambiente de empreendedorismo de Israel, das startups de Israel, por volta de 15 mil lá. O Brasil tinha esse número, mas está crescendo a cada ano. Só o ano passado já tem umas 10 mil startups no Brasil. O processo está muito rápido no crescimento aqui. E esse processo que foi bem colocado hoje, de incubação, que é um negócio que fica tecnologicamente bem assistido na universidade, mas nenhuma visão de negócio, evolui para a aceleração. Eu tive a chance de participar do primeiro evento de aceleração. Aliás, ele falou bem, em 2012, o Startup Brasil. Então, o governo chamou lá para ser parte da banca que ia selecionar as aceleradoras que iam investir nas startups. Então, uma das poucas coisas que o governo Dilma fez com clarividência foi não criar um abraço. Startup, você tem que botar o dinheiro de risco. O dinheiro de risco é o capital semente, o investidor anjo, aqueles 100 mil dólares ano que vai ajudar uma dupla de uma faculdade a ter uma ideia e melhorar a coisa. E aí, se aquele negócio cresce, vem um venture capital, vem um private equity e coloca lá 1 milhão, 5 milhões, um negócio que já tem cara, que já está rendendo alguma coisa, para alavancar, para multiplicar o negócio. E aí, estamos falando de 1 milhão, 5 milhões de dólares. Então, é bastante dinheiro para um negócio pequeno. Mas aí, ele cresce e vai virar ou uma empresa listada em bolsa, que é o famoso IPO, ou uma venda estratégica. Alguém grandão daquela área fala, puxa, eu vou comprar isso aqui. Que é, sei lá, é o YouTube vendido para o Google, é o WhatsApp vendido para o Facebook. Né? Não abriu o capital do WhatsApp, mas ele virou Facebook. Então, está todo mundo rico, está todo mundo feliz. O Brasil não participa tão bem desse ciclo, porque nós temos dificuldade de saída. Não tem tanto IPO assim para coisas menores, e quando você vai fazer a venda estratégica, ganha, mas não leva, porque o múltiplo que você conseguiu, o comprador dá um deságio. Risco Brasil. Não tem tanto mercado. Então, não é tão simples assim esse mundo de empreendedor aqui. Muita gente quer, poucos conseguem. Então, a Solucione vem para ajudar o cristão que está querendo começar nessa história e entender esse processo. Estou aqui. Aliás, fica de pé aí, Priscila, já que você está aqui. Né? A Priscila está cuidando da Solucione, ela saiu do BMG, é de Belo Horizonte, e é um ministério na vida dela também. O Breno, que é um missionário que está lá na Espanha hoje também, apoia. Aliás, eu estou apoiando ele nessa história da Solucione. E se você depois precisar de algum apoio, ajuda nessa questão de estratégia, ESG, inovação, MVP e tudo mais, é para isso que o povo está aí. Então, eu acabei fazendo essa palestra para a Solucione e eu coloquei aqui dentro o que eu falei 3 anos atrás, que me chamaram para falar sobre conjuntura nos congressos aí, eu aproveitei. Então, aqui tem o negócio da Solucione, deixa eu ver aqui. Passar para frente isso aqui. Quem somos, etc. e tal. E aí vem tendências na economia para 2022 e 2023. Eu atualizei o número, né, porque pensando no final de 2023. Se você chegou até aqui, já venceu 1/5 do caminho. Então, o que vai acontecer em 2022 e 2023? Bom, já estamos aqui quase no meio de 2022. Então, você já é um vencedor só nessa aqui. Mal ou bem, você chegou a esse estágio e está mais próximo de entender o que vai acontecer. O que eu falei há 3 anos atrás está mais real do que eu imaginava, e o que eu falei no meio do ano, já tem meio ano andando aqui. Né? E o que é isso? Humor econômico.
Para onde vai a economia? O humor econômico é uma soma de realidade e expectativa. Muitos anos atrás, quando eu operava na mesa de operações do banco, lá na área de câmbio e moeda FX, né? Moeda internacional, a gente estava vendo isso. O mercado futuro, ele dá um preço de quanto ele acha que vai valer qualquer coisa daqui a 5, 10 anos. Quanto que vai ser a taxa de juros, quanto vai ser o dólar, quanto vai ser o suco de laranja, a barriga do porco, e commodities agrícolas, minerais. Então, você entra lá e você pode olhar nos sistemas de informação de Bloomberg, de Reuters, os vendors, preço para tudo. Como é que calcula aquele preço? Como é que eu sei quanto vai estar o dólar daqui a 2, 3 anos contra o euro, E negócios e bilhões são feitos todos os dias baseados nesses preços. Como é que uma trader grande aqui chega e compra a produção de milho, de soja, de algodão do Brasil, do ano que vem, do outro? Ele pega o preço do mercado spot, que, ou seja, o que é hoje a realidade, e ele tem uma expectativa em relação ao futuro. Isso não tem nada a ver com o que eu realmente acho ou penso que vai acontecer, mas é uma conta, que é matemática mesmo, para calcular isso baseado na taxa de juros, ou seja, qual que é o custo do dinheiro, baseado, obviamente, no tempo que esse futuro está, lá para frente, né? Baseado no mercado à vista, quanto ela vale hoje, e a grande dificuldade de tudo isso, baseado na volatilidade, que é a capacidade de uma coisa tem de oscilar. Então, se a volatilidade é alta, significa que aquele preço oscila muito em pouco tempo. E se ele oscila muito, quer dizer que ele pode subir muito, pode cair muito. Então, quando aumenta a volatilidade, a expectativa de preço futuro aumenta, porque ele pode alavancar. É uma história que eu não tenho tempo aqui, mas eu sou engenheiro e físico, né? E na década de 70, um grupo de economistas americanos que liam essas coisas, leram um tratado de física de um cara chamado Ito, um lema de Ito, coisa matemática, que resolveu calcular a probabilidade de uma gota de óleo deslizar numa superfície sem atrito. Você vê que ele não tinha nada para fazer, e ele ficou pensando, qual que é a probabilidade de uma gota de óleo? Então, isso são equações estocásticas, negócio de matemática, para ele calcular essas probabilidades, que basicamente é o seguinte, ela pode ir para qualquer lado, né? Então ela está parada, vai para que direção? Qualquer direção. Mas uma vez que ela começa numa direção, existe uma inércia que faz com que ela continue naquela direção, ainda que ela possa mudar de direção, já que não tem atrito. E ele fez essa formulação matemática, coisa de física. Esse pessoal pegou aquilo e falou, olha, isso aqui dá para usar em mercado financeiro. Porque o preço de uma ação, de uma opção, vai subir ou vai cair? Ela pode subir, pode cair, mas se ela está subindo, tem uma tendência de continuar subindo, se ela está caindo, tem uma tendência de continuar caindo. Então, aplicaram esse lema de Ito para fazer uma calculada toda, para calcular o preço justo de uma opção. E esse é o famoso, a fórmula de Black-Scholes, que eram os dois lá, e mais o Merton Miller, que foi o que eu conheci depois de alguns anos. Falamos juntos nos eventos, eu tive a chance de tomar um café da manhã com o Merton Miller, que é um prêmio Nobel de Economia. Ficaram ricos, depois ficaram pobres, porque você sabe o preço. Quem tem um mínimo de visibilidade na terra de cego, quem tem um olho é rei, ele calcula com uma fórmula esse preço, olha quanto o mercado está negociando e fala, bom, se está mais caro do que eu calculei, eu vendo. Se está mais barato, eu compro e faz uma arbitragem. Então, o mercado futuro, ele vive na expectativa. A expectativa depende da sua avaliação do que vai acontecer. Acá entre nós, né, como cristãos, e eu colecionei muitas experiências assim, até contando aí para o pessoal no almoço algumas delas, nós não sabemos o futuro, então nós temos expectativas. Deus sabe o futuro, Ele tem certezas. Então, quando Deus dá um sonho lá para o rei, daquela estátua no tempo de Daniel, falando o que ia acontecer, aquilo não era pouca bobagem, ele está falando o que ia acontecer pelos séculos, na sucessão dos impérios. É tanta informação que para um médio e persa que está lá junto com Nabucodonosor, nem que interessa tudo aquilo. Mas está falando uma sucessão de governos na terra, que nós hoje aqui podemos entender. E chamamos isso de profecia.
Deus sabe o que vai acontecer. E Ele revela de acordo com a vontade dEle. Ele pode dar um sonho de quais são os números da Mega Sena? Pode. Ele vai fazer isso? Tem muito pastor que vai dizer que vai, né? Se você der uma oferta aqui, eu te dou 3 dos 6 números. 6 ou 5, nem sei. Sena, né? São 6, né? Então, essa capacidade de entender o futuro, ela tem a ver com a sua experiência com Deus e do seu olhar com a terra. Olhar e discernir. Ter a capacidade de analisar e fazer essa conta. Tem gente aqui na terra, que não tem nada a ver com o cristianismo, que desenvolve isso. Então, eles são conselheiros que falam, eu acho que. E você paga muito caro para que essas pessoas, olhando a massa de dados que eles têm, digam o que vai acontecer ou não vai acontecer. Tem uns mandos de charlatão que faz isso com horóscopo. Aí chega lá, vai ter a Copa do Mundo agora, vai ter gente dizendo quem vai ganhar, com cálculos matemáticos, e gente que vai ganhar com a mãe de santo que não sei o quê. Tem gente que vai falar do ano que vem, quantos vão morrer, quantos... Então, você como cristão está nesse ambiente maluco de expectativas. E essa expectativa de Deus é que vai direcionar a sua vida e o seu negócio. Quando ele fala, por isso eu gostei muito, é o versículo que eu amo, foi lido aqui, né? Acho que o Marcelo leu, Isaías 43, 18 a 20. Não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Que é já um contrassenso que parece assim, falar, zera a pedra. Não pensa no que aconteceu. Vitória de ontem não quer dizer nada, ganhos anteriores não significam ganhos futuros, né? Aquele disclaimer de mercado financeiro. Eu estou fazendo uma coisa nova na terra. Podeis sentir? Estão percebendo? Eu estou colocando um rio no deserto. Eu estou fazendo um caminho no ermo. Então, o novo é o que ninguém espera, onde ninguém acha que vai acontecer nada. Tem um deserto, de repente aparece um rio. Quanto vale aquela terra? E você compra aquilo. Eu lembro que eu vi essa propaganda nos Estados Unidos, depois até guardei lá no YouTube, é bem antiga, de uma empresa de seguros. São 2 americanos na Califórnia, lá, andando numa Kombi, lá num trailer. E aí vai andando, o cara está cantarolando, e o outro perguntando, onde nós vamos? E ele é só dirigindo. Aí eles entram naquele deserto lá, seco da Califórnia, a estrada, de repente ele sai da estrada e entra no meio do nada, assim. O outro fica olhando para a cara dele, ele para no meio do nada, e aí você vê que aquele trailer é um trailer de cachorro-quente. Ele monta a barraquinha, bota as mesinhas, no meio do deserto. E o outro pensando, está maluco. E ele assobiando. Aí quando ele monta tudo, vem um meteoro, e cai assim, alguns metros para frente, lá onde ele está. E faz uma cratera do meteoro que caiu ali. E aí vem um monte de carro atrás do meteoro. E ele vende cachorro-quente para todo mundo. Falei, isso é como Deus faz o negócio. Fala, fica aqui, quieto aí, que é aqui que vai acontecer. Então Deus tem esse poder para o propósito dele. Então, cuidado. Ele não vai fazer isso para você ficar rico. Ele vai fazer isso para que você cumpra o propósito dele. Então está Filipe lá no meio do Pentecoste que ele estava produzindo, porque ele tinha sido expulso de Jerusalém, que a ordem foi ir de Jerusalém, Judéia, Samaria. Quem foi para Samaria? Ninguém. Estava muito legal a igreja de Jerusalém, estava cheia de gente. Aí ele fala, vai meu filho. Aí ele dá uma esquentadinha na perseguição e o cara foge para guardar a pele. Vai para Samaria, já que ele é crente, ele prega. É assim que muitas missões acontecem, né? Você perde o emprego e fala, sabe uma coisa, Deus está me mandando para os Estados Unidos. Aí você vai lá limpar banheiro, de repente começa a pregar o evangelho e faz uma igreja. Filipe está no meio do Pentecostes. Aí Deus fala, agora você sai daí e vai para o caminho do deserto. Eu acho muito legal esse texto, porque ele fala, vai para o caminho do deserto. E o Filipe obedece. Ele sai do lugar onde ele era o líder, em Jerusalém ele era diácono. Em Samaria ele era o papa. E vai lá o povo de Jerusalém para tomar conta da situação. Os apóstolos vão lá ver o que está acontecendo. E Deus fala, agora você sai daí e vai lá para o deserto. E quando ele chega no caminho do deserto, né, que é uns 50, 60 quilômetros onde ele estava, lá de Samaria para Gaza, faixa de Gaza, hoje lá em Israel,
está passando lá o eunuco da rainha de Candace. Você pode pensar que é pouca bobagem, mas aquele cara era o assessor da Etiópia, né? Da rainha da Etiópia, que tem uma história com Israel que vem desde Salomão, como vocês conhecem, e até hoje. Os etíopes judeus são, se você conhece, vê um monte de negão lá em Israel, são considerados até uma das tribos perdidas. E ele está lá e acontece aquilo, como é que eu prego, como é que eu falo, que eu posso me batizar aqui? Pode. E o cristianismo entra na África através desse momento. E uma das igrejas mais antigas da história é a igreja copta. Você vai em Jerusalém, lá tem, dentro da cidade antiga, igrejas coptas, que são um cristianismo que a gente não sabe como é que é. Não é católico romano, muito menos evangélico, mas é desta época. E a Etiópia, até hoje, é o único país africano não dominado, né? Independente. E o presidente da Etiópia hoje, que é um prêmio Nobel da Paz, é um pastor evangélico. Então tem uma história que Deus faz que você não sabe o que Ele está querendo. Você tem que ir atrás e deixar a história acontecer. Voltando para o Brasil aqui, eu falei isso em 2019. Nós estávamos num ciclo virtuoso da economia. O que é um ciclo virtuoso? Quantos estavam aqui? Deixa eu ver se eu... vou dar uma repisada aqui. Primeira coisa, câmbio baixo. Nós não estávamos num câmbio baixo, né? Nós estávamos com um câmbio alto de dólar que estava saindo, porque a taxa de juros estava mexendo. Mas quando o câmbio fica baixo, a inflação fica baixa, que é o ciclo virtuoso. Nós estamos com uma inflação baixa, 2%, 3% ao ano. A inflação baixa, ela baixa os juros. Não vou gastar o tempo aqui, mas em política monetária você tem três coisas. Você tem inflação, câmbio e taxa de juros. E você não pode controlar as três ao mesmo tempo. Então, você tem que controlar duas e deixar uma solta. Como, por definição, você controla a taxa de juros, porque o Banco Central fala qual a taxa de juros, você tem que escolher se você vai controlar o câmbio ou se vai controlar a inflação. O Brasil, até 99, controlava câmbio. O câmbio era fixo. E a inflação era solta. Aí veio o Inflation Target, é justamente isso, que você controla a inflação. Então, você sobe o juro para baixar a inflação, e esse é o mandato do Banco Central. Você não pode deixar a inflação subir. Usa a taxa de juros para isso. Apesar e contra o que o governo estiver pensando, você tem que ter independência de subir a taxa de juros quando você acha que tem que subir. Que é o que está acontecendo agora, que ninguém gosta na economia real, mas ele está segurando a inflação. Quando o juro fica baixo, aumenta a atividade econômica. E aí, então, há uma diversificação de portfólio. Ou seja, aquilo que eu estou aplicando em taxa de juros, eu já não tenho mais essa rentabilidade. Acho que todos vocês viveram isso quando a Selic foi para 2%, e, de repente, você não consegue mais colocar o dinheiro no banco e ganhar 1% ao mês. Você fala, poxa, o CDI está rendendo zero nada. O que eu faço com o dinheiro? A poupança não dá nada. O que eu faço com o dinheiro? Então, você começa a pensar em coisas diferentes. Quem tem muito dinheiro ou quem é dono do negócio, ele pensa, é melhor construir uma empresa, uma fábrica, contratar, investir e ter um retorno no mercado real, na economia real, maior do que eu tenho aqui colocando dinheiro no banco. Então, quando o juro baixa, a atividade econômica cresce. Há uma diversificação do portfólio, existe um apetite ao risco. Você toma mais risco para poder ter mais retorno. E quando isso acontece, o capital para investimento de risco aumenta, vem mais dinheiro para cá, porque o mundo inteiro fala, vamos aplicar aqui nesse lugar, e aí então entra dólar. E quando entra dólar, o câmbio fica baixo. Esse é um círculo virtuoso, né? Nós estávamos nele, chegando no câmbio baixo. A única diferença é que, justamente, o câmbio do Brasil, em 2018 e 2019, ele não baixou tanto, porque tinha muito dinheiro aqui no juro. Ele vinha para ganhar juro. Então, está saindo o dólar, que o Paulo Guedes chama dos rentistas, né? Que estava lá investindo em grana pelo capital, e era bom que esse dólar saísse.
E a nossa reserva é muito alta, 350 para 400 bilhões de dólares. Então, o Brasil está numa situação muito confortável. Só que esse ciclo virtuoso não se manteve. Porque agora nós temos o contrário, né? Nós temos um ciclo vicioso. Nós temos uma inflação alta, que está em 2 dígitos. Nós temos uma incerteza política e econômica, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a eleição e não sabe o que vai acontecer com a briga dos poderes que tem aqui. É muito mais que a eleição, está uma confusão dos 3 poderes já há algum tempo no Brasil. Nós temos uma volatilidade alta. Então, o preço está oscilando bastante. A incerteza gera volatilidade. Com isso, tem uma retração de investimento. Quem tem grana fala, não é hora de ficar inventando moda. E com isso, o câmbio sobe, porque o dólar sai. O drama nosso é que isso não é só Brasil, isso é o mundo inteiro. Então, quando veio a crise da Covid, lá no março de 2020, você deve lembrar que a Bolsa caía 10%, 15% ao dia. Por quê? Porque o gringo que está com a grana aqui falou, hora de voltar para casa. Isso no mercado chama flight to quality. Sai daí e vai para um lugar seguro. Imagina que você tem um dinheiro aplicado na Turquia, porque o seu banqueiro falou que a Turquia é um excelente país, bom para investir, o que, aliás, é verdade. Então, você bota lá, meio contra a vontade, o dinheiro na Turquia. E fica lá olhando as notícias. De repente, sai lá que tem uma guerra lá, e que a Turquia está lá perto da guerra, tem uma explosão. Fala, sabe uma coisa? Tira o dinheiro da Turquia. Quero ver meu dinheiro aqui, ó. Então, esse fluxo de investimento global, ele escolhe o Brasil, ele sai do Brasil. Saiu em massa. E a Bolsa desabou. Esse dinheiro não voltou. A Bolsa volta a subir junho de 2020, ela está de novo no mesmo patamar de março. Ela volta a subir porque a taxa Selic estava em 2, e o cara que está aplicando em renda fixa fala, meu, não tem graça isso, não. Então, ele migra da renda fixa para a renda variável. Meio contra a vontade, porque falta ativo de renda fixa no Brasil. Então, ele não tinha para onde comprar, ele sai, então a Bolsa sai de 1 milhão, 2 milhões de CPFs para quase 5 milhões agora. Um monte de gente que nunca pensou em investir na Bolsa, agora está falando em investir na Bolsa. E é o brasileiro que levanta de novo o índice Bovespa. Agora, nós não estamos num momento muito legal para pensar daqui para frente o quê, né? Por quê? Porque a inflação que nós temos hoje, ela é estrutural. Então, o que quer dizer isso? Naquele ciclo virtuoso, inflação baixa é o segredo. O que gera inflação baixa? Vocês mais jovens aí não devem lembrar, mas eu lembro o tempo da inflação galopante no Brasil. E você não podia guardar o dinheiro em casa, você tinha que colocar o dinheiro overnight, porque no dia seguinte ele já valia 1%, 2% a menos, um dia. Num mês era 30%. Todo mundo lembra do 80%, mas na verdade o 80% foi na véspera do plano Collor, que foi acelerado, assim, né? Teve um mês de 80%. Você imagina que foi quando criou lá, veio o plano Collor, que congelou todo mundo, e aí o pessoal que tem dinheiro lembra esse dia em que a sua grana estava presa. Os planos heterodoxos. Vê que o Brasil mudou muito, né? Isso foi em 90, março de 90. A inflação baixa, ela acontece quando você não tem ninguém comprando. Então, se eu estou vendendo, ninguém está comprando, eu baixo o preço, até achar um comprador. Ou então, quando tem muita gente vendendo. Isso é retração da demanda ou aumento da oferta. Todo mundo está vendendo, o preço cai. Ninguém está comprando, o preço cai. O que aconteceu com essa crise do Covid? Ele desestruturou os meios de pagamento. Então, de repente, a liquidez está toda lá, todo mundo está tão rico quanto, só que agora você não pode mais andar, você está preso em casa. Então, você não tem mobilidade. Você não pode comprar e vender livremente. As empresas, algumas podem funcionar, outras não podem funcionar.
Então, toda a cadeia produtiva ficou desarranjada. Porque quem está comendo, continua comendo, só que ele não come mais no restaurante do lado da empresa. Agora ele come em casa, no iFood. Então, o iFood começa a ficar rico e o restaurante começa a ficar pobre. Só que, para fazer a comida, a empresa que produz a comida, lá, a indústria, ela tem lá um ciclo de carregamento, ela importa coisas. Só que o navio também não está andando. Então, quando a economia começa a funcionar, ela está totalmente desorganizada. Os fretes estão caros, a matéria-prima não existe, algumas fábricas funcionaram, outras não funcionaram, bagunçou tudo. E isso gera inflação. E essa inflação ela é estrutural, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu vou voltar no final disso aqui. Então, nós estamos aqui com uma inflação baixa que não volta, porque nós temos uma retração da demanda, quando começa a vir a crise, começa a ficar com medo de se perder seu emprego, e você tem uma empresa que voltou para funcionar, tem o produto lá, mas não consegue enfiar o produto no mercado. O que gera volatilidade alta? Será que nós temos isso aqui? Ó? Volatilidade alta. Instabilidade política. É o que nós temos. Futuro incerto. No Brasil e fora. Conflito. Isso aqui eu escrevi em 2019. O negócio, eu olhei e falei, caramba, meu amigo. Conflito de poderes. Né? Hoje está no jornal direto. Né? Você tem os 3 poderes brigando. Quando o Bolsonaro se elege, o que ele falou foi mais Brasil, menos Brasília. E todo mundo falava, como é que ele vai governar sem o Congresso? Ele elegeu a maior bancada que o PSL tinha, e ele estava tudo do lado dele. Então, ele tem gente para poder empurrar no Congresso, ele tem uma vontade política e uma linha econômica de liberalismo para diminuir o poder do Estado e liberar a economia, que é tudo que eu queria ouvir na vida. E o que aconteceu? Por quê? Porque todo mundo foi contra. Claro que Brasília foi contra, né? O funcionário público não... Deve ter funcionário público aqui, eu tenho muitos amigos, eu falo esse negócio, o pessoal fica rangendo os dentes, mas o Brasil hoje tem uma carga fiscal de 42%. Essa carga fiscal é a Escandinávia. E nós não temos um Estado com padrão de saúde, infraestrutura, segurança escandinavo. Do lado aqui, no Chile, na Argentina, na Colômbia, é 18%. Então, a América Latina tem uma carga fiscal de 18%, nós temos de 40%. O nosso Estado consome de folha de pagamento mais de 70%. Então, nós estamos pagando as pessoas que estão lá para trabalhar para nós. Só que elas se consideram que nós estamos aqui para trabalhar para eles. E eles acham isso mesmo. Então, tem uma mentalidade de poder público e de governo, de Estado, que é a maior tela que eu posso falar aqui, né? Aliás, tem um podcast lá, Você Está no Papo. A gente entrevistou o Tiago e o Jean, que são os fundadores do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Aliás, o Jean esteve aqui no Valor há tempo atrás, né? Laicidade Brasileira, um livro que eu recomendo vocês comprarem. Entender o que é poder, governo e igreja. A igreja não está debaixo do governo. A igreja é acima do governo e anterior ao governo. E o governo é laico porque a igreja disse isso. A igreja cristã é protestante. E não o contrário. Então, tem que entender como é que o Estado funciona e diminuir o Estado. O regime tributário de Israel era 10%. Isso é considerado minarquia, ou seja, Estado mínimo e todo mundo trabalhando. No Brasil, e tem guerras, que agora tem a guerra da Ucrânia para poder mudar esse panorama. Então, nós estamos no momento em que essa longevidade do processo aqui, eu pulo aqui, que eu falei isso há 3 anos atrás, né? Tem que ter liberalismo de mercado para poder fazer a economia andar, tem que ter o Estado cada vez menor, menos Brasília e mais Brasil, tem que ter a força contra a corrupção, tem que ter uma política social que garanta dignidade e oportunidade para quem não tem, que nós não somos a Escandinávia, então tem que ter uma política social do Estado garantindo que quem não tem acesso tem acesso. Tem que ter muito investimento em educação, porque a única e a melhor maneira de crescimento é a mobilidade social, é na educação. Quando você
tem faculdade e cresce, você ganha mais dinheiro e o pobre fica rico. O que, diga-se de passagem, quando eu falo educação, é educação na qualidade e não no certificado. Portanto, não adianta nada você ter um diploma e não saber nada. O ensino superior brasileiro é motivado pelo mercado e não pelos alunos e não pelo mercado. Então, a universidade de hoje, ela está atrás de alguém que paga R$400 para fazer uma faculdade. E quando ele tira a faculdade, ele acha que aquele diploma ele vai ganhar um emprego. Mas as pessoas não empregam diplomas, elas empregam conhecimento. E você não sabe nada. E o que a escola ensina não está alinhado com o que o mercado precisa. Então, existe um fosso na educação que está longe de ser resolvido. A empresa que realmente usa uma mão de obra ela tem que treinar dentro de casa, porque ele sai da universidade, eu não estou nem falando de engenharia e medicina, que são a ponta do iceberg, já tem problema. Mas dali para baixo, o tecnólogo. Então, nós temos um problema no Brasil que não é simples e não vai resolver em uma geração de educação. Bom, mas o que eu queria falar com vocês aqui, para dar tempo até de ouvir as perguntas também. O que esperar de 2022 e 2023? Como eu disse, a inflação é estrutural e é global. É o mundo inteiro que tem inflação e não apenas o Brasil. Então, esse problema não vai desaparecer amanhã. Essa crise de oferta e demanda, esse choque de fornecimento, o mercado de comércio internacional, ele diminuiu por causa da Covid. E quando ele está se recuperando, vem uma guerra na Europa que abala um outro fator, que é o fator de paz, segurança para fazer um negócio. Se você olhar lá, Efésios fala que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. E eu já falei isso aqui. O que eu acho que é plenitude dos tempos? Porque aquele momento era a plenitude dos tempos. Porque você tinha um fator judeu de aderência à regra que a lei trazia, você tinha um fator grego de filosofia, de entender um Deus invisível, que é o que Paulo fala no Areópago, e você tinha uma tecnologia, uma globalização romana. Então, a Pax Romana, estradas seguras, relacionamento entre os países, comunicação, permitiu que o Evangelho saísse do canto do Império da Palestina e chegasse em Roma. O mundo inteiro foi com o vírus do Evangelho, né? Aqueles que estão abalando o mundo estão chegando aqui. Por quê? Porque tinha essa comunicação. Nós estamos nesse momento de comunicação global e ele está sob ameaça. Então, a guerra da Ucrânia é muito mais complexa do que a gente pode imaginar aqui. Porque ela quebrou um pressuposto que as pessoas achavam que não ia mais acontecer isso. Está acontecendo, e, biblicamente falando, só vai acontecer mais, né? Guerras e rumores de guerras. Então, essa situação veio para ficar. O mundo agora está numa corrida armamentista. Está todo mundo fazendo a conta. Pô, quantos aviões que eu tenho que ter? Quantos tanques? Qual o tamanho do exército? E todo o exército tem que pensar nisso, porque é a função deles, né, de segurança nacional. Como é que eu faço? Se a Argentina invadir o Brasil, como é que a gente faz? Você pode não pensar nisso, pode dar risada, né? Mas na Escola Superior de Guerra tem que estar alguém pensando lá, bom, se a Argentina invadir o Brasil, onde é que para? O que vai acontecer com Foz do Iguaçu? Como é que eu defendo? E isso, que era um jogo de guerra, está virando um plano B. Estamos falando de Brasil com a Argentina, que é um país que tem mais de 100 anos sem nenhuma guerra, com 13 países de fronteira. Agora, imagina isso lá na Europa. Eu estive aqui, agora nas férias, na Croácia, e minha mulher falou, tem certeza? Eu falei, não, tranquilo. Mas não é perto lá da Ucrânia? É. Quando você olha o mapa ali e vê aquele montão de países um do lado do outro. Então, essa situação, ela afeta a sua vida, mais do que você imagina. E por isso, ao perceber essas coisas, a aversão ao risco aumentou. E o pessoal fala, sabe uma coisa? Não é hora de brincar. Vamos guardar o dinheiro. Então, nesses últimos meses aqui, nós estamos vendo uma grande retração do investimento de risco.
e as grandes empresas estavam nadando em liquidez, porque as grandes soluções das crises mundiais foi injetar mais dinheiro na economia, né? Trilhões e trilhões de dólares desde 2008, cada vez tem uma crise, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não tenho tempo aqui, dinheiro, dólar, que não tem lastro nenhum, porque dólar, o lastro dele é o dólar. A crise de 2008 foi nos Estados Unidos, o sistema financeiro americano quebrou, o sistema de seguros americano quebrou, o sistema de saving loan, de imobiliário, poupança, americano quebrou, e o que as pessoas fizeram? Compraram dólar. Porque o dólar é o dólar. E aí, então, a liquidez está lá, porque a liquidez não desaparece, ela empossa. Então, quando o governo fala 1 trilhão, ele tem que distribuir isso em algum lugar. Como é que ele distribui? Ele dá para o banco, e o que o banco tem que fazer? Tem que dar crédito. E o banco fala, pera, eu só vou dar crédito para quem eu quero. Esse não, esse não, esse não. Então, ele segura a liquidez. Aí o governo tem que pressionar o banco para dar crédito direto. Por isso que a Caixa Econômica cresceu 70% no ano passado, porque ela foi e deu crédito que o banco não estava dando. E aí, deu certo, ganhamos dinheiro, dá errado, quebra. Nós estamos, de novo, num momento de empossamento de liquidez. Quando teve a crise lá dos PIGs, né, que é Portugal, Itália, Grécia e Espanha, teve uma crise na Europa. A Grécia ficou famosa, porque ela não tinha como pagar as contas. E a Alemanha pressionando. Política fiscal aí, meu amigo. Baixa aí o seu gasto, diminui o Estado. E a Grécia é uma várzea completa. Eu penso que o Brasil era complicado, a Grécia... Eu fui lá, eu não acreditei. O comércio abre às 9, fecha às 11. E todo mundo vai fazer a cesta. Ela é quente pra caramba, concordo. Aí abre às 3 de novo. Aí tem um chinesinho lá, a história é verdadeira, um chinesinho lá, ele montou o negócio dele, não fecha. Aí os gregos, escuta, você não vai fechar? Não, continua aqui vendendo. Você tem que fechar. Para quê? Não, eu quero vender, das 11 às 3 está fechado, eu estou aberto. Não é assim que funciona. Não é, na China é assim que funciona. Mercado, trabalha, então começa a crescer, porque tem um Estado que é enorme. Só que tem um problema, a Grécia, a moeda é euro. E o euro grego é igualzinho ao euro alemão. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a sacar o dinheiro do banco grego, pegar o euro e depositar no banco alemão. Então, saindo dinheiro da Grécia para a Alemanha. A Alemanha começou a falar, escuta, o que vocês estão enchendo aqui no banco de dinheiro? Volta para casa. Não, nós preferimos aqui. Falou, olha, aqui a taxa de juros vai cair. Não tem problema. Olha, a taxa de juros vai ser negativa. Se você colocar o dinheiro no banco alemão, você vai colocar 100 euros, daqui a 6 meses você vai tirar 95. Não tem problema. Na hora do medo, ninguém está pensando em rentabilidade. E é esse o momento que nós estamos vivendo. Então, todo esse nosso mundo startup aqui está sofrendo, quem conhece aqui está vendo. A carta da CEO do Uber lá falando, acabou a festa. Ninguém está esperando um dia quando. Resultado agora. Preços caindo. O Nubank valia mais que o Itaú, caiu metade. Porque o mercado está avesso ao risco. E por que eu coloquei a última lá, Brasil vai melhorar em 2023? E aí é uma coisa que você tem que pensar, como é que você nada nesse ambiente, né? Nós continuamos sendo o país da agricultura. Nós somos segurança alimentar. Na hora que vem a guerra, o cara fala, como é que eu dou comida para essa turma, hein? Aí entra o Brasil. A Argentina, e o Brasil também, mas é muito mais a Argentina, saiu da Segunda Guerra como um dos maiores países do mundo, porque eles tinham agricultura forte, exportando trigo para a Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Nós aqui também entrou muito dinheiro naquela época, e nós, como o General Dutra, pouca gente conhece essa história, mas nós gastamos nosso dinheiro comprando equipamento militar americano usado. Agora, nós estamos em outro momento. O Brasil, como mercado de investimento, competia com a Turquia, competia com a Rússia. Eram mercados de desenvolvimento em que o dinheiro ia para lá também. Agora não vai mais para lá. Então vem para cá.
Então, ao mesmo tempo que o mundo está nessa confusão, tem gente falando, onde eu ponho a grana que está empossada? E nessa hora o Brasil é um bom candidato. Nós temos que fazer a nossa lição de casa. Por que vai melhorar em 2023? E eu estou falando isso, independente se der Lula ou Bolsonaro. Porque nesse momento existe uma pergunta. Qual é o novo governo e o que ele pensa? E, obviamente, não estou falando aqui que eu acho bom o Lula ganhar a eleição. Mas qualquer um que esteja, a regra do jogo vai estar mais clara. E com a regra mais clara, eu sei o que eu faço com dinheiro. Dinheiro não tem partido político. Dinheiro quer saber como é que vai funcionar para eu poder me posicionar. Então, se o Brasil tiver políticas econômicas condizentes, entra muito dinheiro. Se não tiver, entra menos dinheiro. Mas vai entrar dinheiro em 2023. Está esperando essa definição. Então, o que eu falei no começo do ano, ainda vale agora, né? Se você está querendo abrir um negócio agora, você está querendo começar algo agora, você quer arriscar agora, agora não é hora de arriscar, não. Agora é hora de esperar um pouquinho. Mas não é esperar sem fazer nada. Você tem que pensar, como é que eu faço para estar pronto no ano que vem? Como é que eu me preparo para botar minha banquinha funcionando quando todo mundo começar a olhar, e agora para onde eu vou? Quando sair da toca de novo. Porque ciclos são ciclos. Não quero entrar na discussão da guerra aqui, posso até aí falar mais tarde depois, mas eu acho que essa guerra, que para a Rússia ia ser semanas, ela está ficando bem mais longa, né? E a saída dela para a Rússia não vai ser simples. Porque ou ela volta para a casinha e fala, desculpa, foi mal, e aí é um vexame mundial, ou ela banca esse negócio e vai cair no colo da China, que é o único país que pode colocar grana dentro da Rússia hoje. Que, na minha opinião, é o que vai acontecer. Então, sai uma China mais forte, uma Rússia mais satélite, é mais ou menos Inglaterra e Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, e um tabuleiro no mundo mais radicalizado. Isso é bom para o Brasil. Isso é bom para o Brasil. Então, nós estamos num momento legal. Temos que pensar na nossa eleição, né? O nosso risco. Você tem o poder do voto, mas, na verdade, você tem que pensar que, independente do seu voto, como é que você monta o seu negócio. Se está pensando em negócios que são muito locais, a pergunta é mais assim, o que vai acontecer com o Espírito Santo, né, com Vitória, nesse ambiente? Uma cidade que depende de comércio, de importação e exportação. Esse comércio acelera, todo o ciclo econômico de Vitória acelera. Eu tenho aqui o meu cabeleireiro. Bom, quem vai pagar para o seu cabelo tem que ganhar dinheiro de algum salário de economia real, fora de serviço. Essa economia está funcionando? O meu está funcionando. Vai lá para o shopping center no Mato Grosso. Não tem loja vazia. Porque as mulheres, as madames dos agricultores estão abrindo loja. E os agricultores estão nadando em dinheiro. Porque o dólar subiu, o preço da commodity agrícola subiu e a safra foi boa. Choveu dinheiro no setor agrícola. Então, lá, a concessionária de carro lá não tem carro para entregar. Já em outros lugares, depende do serviço, a crise é outra. E esse vai ser o Brasil que eu enxergo aqui. Um Brasil de bolsões de riqueza e bolsões, não vou dizer de pobreza, mas de dificuldade. Não é uma coisa monolítica. Você precisa entender o seu negócio além de onde você está. Porque se depender só daquela região, ela está bem, se está bem, ela está mal, você está mal. Se você tem um negócio mais global ou mais online, melhora muito a sua vida. Se você é alguém com condições de pensar fora do Brasil, melhora mais ainda a sua vida. E vai pensar na América Latina. Que no momento de crise, o povo está discutindo os grandes blocos. Esse povo aqui na América Latina em volta é meio solto. O que a Natura fez para brigar com as grandonas? Vamos ganhar o Colômbia, Argentina, Chile, e crescer aqui, enquanto as grandonas estão disputando a Ásia, que é o grande mercado cosmético do mundo, onde tem poder de fogo lá. Ela não vai tentar ser a maior na China, mas vamos ocupar a América Latina. Isso é guerra de war. Vamos aqui ocupar os vizinhos.
Então, meio-dia. Queria dar um tempo aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, mas a última coisa que eu queria dizer é sobre o que eu estou fazendo, né? Tela, Bíblia JFA, Gold Street, Soluzione. Já falei da Soluzione. Se você precisar de um apoio, uma ajuda e quiser, está aqui a Priscila, estou aqui também. Você pode nos procurar. Como é que eu faço meu negócio andar? A gente está aqui para apoiar vocês nesse trabalho mesmo. Tela é um instituto, negócio de missões, instituto que fala sobre empreendedorismo cristão. Eventos como esse aqui, mas um foco mais do negócio. Então, tem lá as empresas estão crescendo, fazendo networking com os empreendedores que estão querendo investir, e os empreendedores já têm essa visão cristã, entendendo como ser mais missional. Nós temos eventos, o próximo agora vai acontecer em julho, em BH, deve ser na Assembleia ou na Câmara, não lembro agora. Assembleia Legislativa. Deve funcionar lá por volta de 12, 14 de julho, na Assembleia Legislativa, um evento para as igrejas e para os empreendedores de Minas. Nós tivemos em São Paulo, alguns meses atrás, lá no Mackenzie. Lá atrás tivemos em Brasília. E é conectar o empresariado brasileiro para transformar a nova geração. A Gold Street, está aqui o Paulo Maitá, que começou a Gold Street junto com o Gustavo, que veio aqui em 2019, Gustavo Hipólito, e o Denis. Eles são empreendedores, como vocês viram aqui. Eu, na minha vida inteira, resisti fortemente a ficar usando ou investindo de asset management, né? Dinheiro dos outros. Eu dava meus palpites, mas nunca quis me envolver. Hoje eu estou pensando, e eu falo francamente, aí vocês acreditem ou não, né? Mas eu, como pastor de igreja, durante muito tempo, na nossa igreja, não falávamos de dízimo para ninguém, para que ninguém pensasse que nós éramos uma igreja que estava pedindo dinheiro dos outros. Então, a gente falava isso de púlpito, ninguém está pedindo dinheiro nenhum aqui, Deus abençoe a sua vida, nós estamos aqui tudo garantido, não esquece esse assunto. Depois de um tempinho, eu tomei uma chamada de Deus assim: escuta aí, você dá dízimo? Dou. Você acha que abençoa? Abençoa. Você acha que está abençoado porque você deu dízimo? Estou. E por que você não fala isso para os outros? Você está querendo guardar a sua imagem? Então, nós mudamos, pessoal, chega no culto e fala, quem quer ser abençoado, dá o dízimo e nós vamos ser abençoados. Você está sendo confundido com a... Deixa o pessoal pensar, porque quem está sendo abençoado, está sendo abençoado. Então, isso é um egoísmo. É bom para mim, não é bom para o outro. Eu sei que Deus vai me abençoar se eu der o dízimo, eu não vou falar isso. E a chamada começou quando um cara que já tinha um ano de igreja falou, pastor, eu queria pedir um negócio. Como é que é essa história de dízimo aqui? Eu escolho quanto eu quero dar, eu dou quando eu quero. Quanto que eu... Ele não sabia que dízimo era 10%. O cara não sabe que dízimo é 10% do que ele ganha. Nós não estamos falando sobre dízimo na igreja. Uma coisa parecida acontece agora. Eu tenho investido nas empresas, estou investindo numa bolsa blockchain, que é a OTC, estou investindo na Gênesis, que é a empresa de saneamento, uma coisa transformadora para cuidar de saneamento. Tem a Bíblia JFA, que está nesse mundo wellness aí. E esses negócios estão crescendo muito. Em março de 2020, eu pensei, crise é para os grandes, então eu vou investir. E foi uma bênção mesmo, cresceu muito. E agora nós estamos pensando, vamos colocar mais gente nesse processo. Então, isso é dinheiro para quem tem investimento para fazer de longo prazo. Não é o dinheiro para você pegar o mês que vem e colocar. É para quem tem 3, 4, 5 anos para ficar quietinho esperando acontecer. Mas nós criamos o Gold Street Venture Capital, que é um fundo que aplica nessas empresas. Então, ele aplica na Gênesis, aplica na OTC, aplica no Vale do Genoma, que ele falou aqui da Jacto, né? Então, aquele projeto da Jacto, que é a família Nishimura, pessoal fantástico, estão investindo lá no Paraná. Então, são investimentos que estão de médio e longo prazo. Sendo que, realmente, hoje, o maior deles, em termos de retorno, é a OTC, que é uma bolsa blockchain, que já está aprovada pelo Banco Central e vai começar a operar em junho. Ela está avaliada em 240 milhões, e o fundo Gold Street
está comprando a 50, o valor, o valuation dela. Então, existe uma oportunidade aí, para quem tem dinheiro, que não vai gastar. Então, se você quiser e estiver interessado, pode falar comigo, com o Paulo, com a Priscila, né, apesar de não ser, mas a Gold Street. Gold Street tem um site para olhar lá, Paulo? .com.br, né? Isso aí. goldstreet.com.br, e você pode também olhar isso. Então, eu queria realmente agradecer a vocês, e eu queria orar com vocês. Eu sempre falo isso aqui, eu preciso acabar assim, e é muito em cima do que o Bill fala, eu gosto muito de ouvir ele falando isso. Deus pode te dar uma ideia que é do céu para o reino dele. Vou falar um negócio aqui que eu não ia falar. Eu creio nessas coisas na minha vida, Deus tem falado essas coisas. Muito que eu estou falando aqui foram coisas que, na minha mãe de oração, no momento de... O João falou aqui que ele andava, corria, e a mãe de Deus falava, né? Como eu não sou tão atlético quanto ele, eu tenho meus momentos de meditação lá, que fico orando em casa, ou quando você vai tomar banho, que você fica pensando, momentos que Deus fala. Alguns anos atrás, eu estava no chuveiro, orando, e eu ouvi uma voz dizendo assim: qual é a correlação entre a função gradiente e a transformada de Laplace? Essa é a minha palavra para você. Você ativou aí? Eu não estava pensando em nada disso, que eu posso garantir. Eu não sei tanto assim de transformada de Laplace quanto vocês imaginam. Eu sei que existe, sei o que é. Aliás, está aqui na minha tela aí. E eu fiquei pensando, não tem tempo para explicar isso aqui, mas eu pensei, isso é um robô para operar mercado financeiro. Agora, qual que é a correlação? Eu não sei. Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Começamos a Gênesis. A Gênesis, são três, é um pós-doutorado do ITA, o outro da Poli e o outro da Unicamp. Esses caras são gênio da lâmpada mesmo. Incrível a capacidade de criatividade, de criação dessa turminha aí, um dos maiores centros de pesquisa do Brasil. O cara do ITA, ele é especializado em plasma. Eu estava conversando com ele, ele teve um sonho comigo. Ele estava preocupado com o negócio, ele sonhou que ele estava num barco, aqueles barcos cargueiros, e estava uma chuva de tempestade de vento, aquelas ondas batendo, um vento muito forte, e o barco fazendo assim, aquele barco de 100 metros de comprimento, e ele me via na ponta do barco, regendo o mar, assim. E ele estava para trás, ele berrava para falar comigo, e o vento não deixava ele falar comigo. Aí ele ouviu Deus falando com ele. Esse cara não era cristão, ele se converteu, se batizou. Hoje tem um grupo lá, já batizou mais 10 pessoas lá em São José dos Campos. E Deus falou com ele: o Paulo sabe o que ele está fazendo. Deixa ele dirigir o barco. Aí ele me ligou para falar: Paulo, eu estava aqui ansioso e tal. O que você for fazer, já recebi minha resposta, está aí na tua mão. Quando ele falou isso, eu não sei porquê, eu lembrei desse negócio transformado de Laplace. Ele falou: realmente, eu estou aqui pensando o que Deus está fazendo, não. Tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, um tempo atrás eu tive um sonho e contei assim: qual que é a correlação entre a função gradiente e a transformada de Laplace? Aí ele ficou parado, eu estava no Zoom, né? Ele ficou parado assim, olhando para mim: como é que você falou? Ele ficou assim, eu falei: por quê? Ele falou: olha isso aqui. Aí ele pegou uma folha que estava na mesa dele, levantou assim, e estava escrito: a correlação entre a função gradiente e a transformada de Laplace é a função divergente. Eu não acredito, mas já, como é que pode um negócio desse acontecer? Então, conexões são coisas que só Deus pode fazer. Agora, na hora em que essa conexão, que um milagre absoluto acontece, além de onde você está, porque se depender só daquela região, ela está bem, você está bem, ela está mal, você está mal.
Se você tem um negócio mais global ou mais online, melhora muito a sua vida. Se você é alguém com condições de pensar fora do Brasil, melhora mais ainda a sua vida. E vai pensar na América Latina. Que no momento de crise, o povo está discutindo os grandes blocos. Esse povo aqui na América Latina em volta é meio solto. O que a Natura fez para brigar com as grandonas? Vamos ganhar o Colômbia, Argentina, Chile, e crescer aqui, enquanto as grandonas estão disputando a Ásia, que é o grande mercado cosmético do mundo, onde tem poder de fogo lá. Ela não vai tentar ser a maior na China, mas vamos ocupar a América Latina. Isso é guerra de war. Vamos aqui ocupar os vizinhos. Então, meio-dia. Queria dar um tempo aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, mas a última coisa que eu queria dizer é sobre o que eu estou fazendo, né? Tela, Bíblia JFA, Gold Street, Soluzione. Já falei da Soluzione. Se você precisar de um apoio, uma ajuda e quiser, está aqui a Priscila, estou aqui também. Você pode nos procurar. Como é que eu faço meu negócio andar? A gente está aqui para apoiar vocês nesse trabalho mesmo. Tela é um instituto, negócio de missões, instituto que fala sobre empreendedorismo cristão. Eventos como esse aqui, mas um foco mais do negócio. Então, tem lá as empresas estão crescendo, fazendo networking com os empreendedores que estão querendo investir, e os empreendedores que já têm essa visão cristã, entendendo como ser mais missional. Nós temos eventos, o próximo agora vai acontecer em julho, em BH, deve ser era na Assembleia ou na Câmara, não lembro agora. Assembleia Legislativa. Deve funcionar lá por volta de 12, 14 de julho, na Assembleia Legislativa, um evento para as igrejas e para os empreendedores de Minas. Nós tivemos em São Paulo, alguns meses atrás, lá no Mackenzie. Lá atrás tivemos em Brasília. E é conectar o empresariado brasileiro para transformar a nova geração. A Gold Street, está aqui o Paulo Maitá, que começou a Gold Street junto com o Gustavo, que veio aqui em 2019, Gustavo Hipólito, e o Denis. Eles são empreendedores, como vocês viram aqui. Eu, na minha vida inteira, resisti fortemente a ficar usando ou investindo de asset management, né? Dinheiro dos outros. Eu dava meus palpites, mas nunca quis me envolver. Hoje eu estou pensando, e eu falo francamente, aí vocês acreditem ou não, né? Mas eu, como pastor de igreja, durante muito tempo, na nossa igreja, não falávamos de dízimo para ninguém, para que ninguém pensasse que nós éramos uma igreja que estava pedindo dinheiro dos outros. Então, a gente falava isso de púlpito, ninguém está pedindo dinheiro nenhum aqui, Deus abençoe a sua vida, nós estamos aqui tudo garantido, não esquece esse assunto. Depois de um tempinho, eu tomei uma chamada de Deus assim: escuta aí, você dá dízimo? Dou. Você acha que abençoa? Abençoa. Você acha que está abençoado porque você deu dízimo? Dou. E por que você não fala isso para os outros? Você está querendo guardar a sua imagem? Então, nós mudamos. Falei, pessoal, chega no culto e fala, quem quer ser abençoado, dá o dízimo e nós vamos ser abençoados. Ah, você está sendo confundido com a... Deixa o pessoal pensar. Porque quem está sendo abençoado, está sendo abençoado. Então, isso é um egoísmo. É bom para mim, não é bom para o outro. Eu sei que Deus vai me abençoar se eu der o dízimo, eu não vou falar isso. E a chamada começou quando um cara que já tinha um ano de igreja falou, pastor, eu queria pedir um negócio. Como é que é essa história de dízimo aqui? Eu escolho quanto eu quero dar, eu dou quando eu quero. Quanto que eu... Ele não sabia que dízimo era 10%. O cara não sabe que dízimo é 10% do que ele ganha. Nós não estamos falando sobre dízimo na igreja. Uma coisa parecida acontece agora. Eu tenho investido nas empresas, estou investindo numa bolsa blockchain, que é a OTC, estou investindo na Gênesis, que é a empresa de saneamento, uma coisa transformadora aí para cuidar de saneamento. Tem a Bíblia JFA, que está nesse mundo wellness aí. E esses negócios estão crescendo muito. Em março de 2020, eu pensei, crise é para os grandes, então eu vou investir. E foi uma bênção mesmo, cresceu muito. E agora nós estamos pensando, vamos colocar mais gente nesse processo. Então, isso é dinheiro para quem tem investimento para fazer de longo prazo.
não é o dinheiro para você pegar o mês que vem e colocar. É para quem tem 3, 4, 5 anos para ficar quietinho esperando acontecer. Mas nós criamos o Gold Street Venture Capital, que é um fundo que aplica nessas empresas. Então, ele aplica na Gênesis, aplica na OTC, aplica no Vale do Genoma, que ele falou aqui da Jacto, né? Então, aquele projeto da Jacto, que é a família Nishimura, pessoal fantástico, estão investindo lá no Paraná. Então, são investimentos que estão de médio e longo prazo. Sendo que, realmente, hoje, o maior deles, em termos de retorno, é a OTC, que é uma bolsa blockchain, que já está aprovada pelo Banco Central e vai começar a operar em junho. Ela está avaliada em 240 milhões, e o fundo Gold Street está comprando a 50, o valuation dela. Então, existe uma oportunidade aí, para quem tem dinheiro, que não vai gastar. Então, se você quiser e estiver interessado, pode falar comigo, com o Paulo, com a Priscila, né, apesar de não ser, mas a Gold Street. Gold Street tem um site para olhar lá, Paulo? .com.br, né? Isso aí. goldstreet.com.br, e você pode também olhar isso. Então, eu queria realmente agradecer a vocês, e eu queria orar com vocês. Eu sempre falo isso aqui, eu preciso acabar assim, e é muito em cima do que o Bill fala, eu gosto muito de ouvir ele falando isso. Deus pode te dar uma ideia que é do céu para o reino dele. Vou falar um negócio aqui que eu não ia falar. Eu creio nessas coisas da minha vida, Deus tem falado essas coisas. Muito que eu estou falando aqui foram coisas que, na minha mãe de oração, no momento de... O João falou aqui que andava, corria, e a mãe de Deus falava, né? Como eu não sou tão atlético quanto ele, eu tenho meus momentos de meditação lá, que fico orando em casa, ou quando você vai tomar banho, que você fica pensando, momentos que Deus fala. Alguns anos atrás, eu estava no chuveiro, orando, e eu ouvi uma voz dizendo assim: qual é a correlação entre a função gradiente e a transformada de Laplace? Essa é a minha palavra para você. Você ativou aí? Eu não estava pensando em nada disso, que eu posso garantir. Eu não sei tanto assim de transformada de Laplace quanto vocês imaginam. Eu sei que existe, sei o que é. Aliás, está aqui na minha tela aí. E eu fiquei pensando, não tem tempo para explicar isso aqui, mas eu pensei, isso é um robô para operar mercado financeiro. Agora, qual que é a correlação? Eu não sei. Então, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Começamos a Gênesis. A Gênesis, são 3, é um pós-doutorado do ITA, o outro da Poli e o outro da Unicamp. Esses caras são gênio da lâmpada mesmo. Incrível a capacidade de criatividade, de criação dessa turminha aí, um dos maiores centros de pesquisa do Brasil. O cara do ITA, ele é especializado em plasma. Eu estava conversando com ele teve um sonho comigo, porque ele estava preocupado com o negócio, ele sonhou que ele estava num barco, aqueles barcos cargueiros, e estava uma chuva de tempestade de vento, aquelas ondas batendo, um vento muito forte, e o barco fazendo assim, naquele barco de 100 metros de comprimento, e ele me via na ponta do barco, regendo o mar, assim. E ele estava para trás, ele berrava para falar comigo, e o vento não deixava ele falar comigo. Aí ele ouviu Deus falando com ele. Esse cara não era cristão, ele se converteu, se batizou. Hoje tem um grupo lá, já batizou mais 10 pessoas lá em São José dos Campos. E Deus falou com ele: o Paulo sabe o que ele está fazendo. Deixa ele dirigir o barco. Aí ele me ligou para falar: Paulo, eu estava aqui ansioso e tal. O que você for fazer, já recebi minha resposta, está aí na tua mão. Quando ele falou isso, eu não sei porquê, eu lembrei desse negócio transformado de Laplace. Eu falei: realmente, eu estou aqui pensando o que Deus está fazendo, não. Tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, um tempo atrás eu tive um sonho e contei assim.
qual que é a correlação entre a função gradiente e transformada de Laplace. Aí ele ficou parado, nós estávamos no Zoom, né? Ele ficou parado assim, olhando para mim, como é que você falou? Ele ficou assim, eu falei, por quê? Ele falou, olha isso aqui. Aí ele pegou uma folha que estava na mesa dele, levantou assim, e estava escrito, a correlação entre a função gradiente e a transformada de Laplace é a função divergente. Eu não acredito, mas já, como é que pode um negócio desse acontecer? Então, conexões são coisas que só Deus pode fazer. Agora, na hora em que essa conexão, que um milagre absoluto acontece, você tem que saber o que fazer com ela. E por isso que eu falei aqui de José, que teve o sonho e interpretou o sonho, mas ele sabia o que fazer com aquele sonho. Então, quando acabou a interpretação, ele falou, agora, rei, faz o seguinte, 20% da produção você guarda em silo cada ano. No primeiro ano, nós vamos vender caro. No segundo ano, nós vamos comprar toda a produção agrícola e animal das pessoas, das terras. E no terceiro ano, eles vão virar nossos escravos. Em meia crise, ele era dono de toda a terra, todo o gado, todas as pessoas do Egito. Isso é alavancagem, riqueza. Eu queria orar por isso aqui. E depois, se alguma pergunta tiver tempo, estou à disposição. Agradeço muito a chance de estar com vocês. Eu acredito nesse lugar. Acredito no dia das coisas pequenas. Acredito no Brasil como esse país que pode ter essa posição no mundo. Ainda que olhando assim com os olhos de educação, de igreja, de maturidade, a gente veja que falta tanto. Mas Jesus olha para a sua noiva como sem mancha, sem ruga, perfeita, gloriosa. Eu olho para a noiva e falo, mas só tem gente ruim aí. Só tem rolo. E eu sou um deles. Mas ele acha que é perfeito. Então nós temos que ver como Deus vê. Amém? Queria orar para você. Feche seus olhos aí. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar sobrenatural. Não sei quantas pessoas agora poderiam se reunir para pensar negócios e apresentar negócios para ti. Eu sei que poucas pessoas ainda estão se reunindo para falar de coisas teológicas e espirituais. Eu sei que algumas pessoas, muitas estão se reunindo para pensar como vão fazer para pagar as contas semana que vem. Mas nós estamos aqui pensando, Senhor, o que o Senhor tem a ver com a nossa vida profissional, o que a nossa vida de negócio tem a ver com a Tua vontade. E queremos agradecer porque nós estamos aqui nesse lugar, que é um centro de estudos teológicos. Nós estamos num país que permite isso. Nós estamos numa estrutura que foi criada com o cristianismo. Nós temos esse legado, Senhor, que nós não damos tanta conta, mas que outros lugares não têm. Não pode fazer uma reunião aberta como essa. Não pode falar o que nós estamos falando esses dias aqui. Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja. E queremos levantar os nossos olhos um pouquinho além da nossa necessidade, para pensar, Senhor, qual é a Tua vontade para nossas vidas. E não estamos aqui pedindo sobrevivência, estamos aqui clamando por propósito. Então eu peço na vida dos meus irmãos e irmãs que vão enfrentar essas crises. Vai vir a eleição, vem as lutas políticas, vem as crises de nações. Senhor, nós queremos nos posicionar, nós queremos entender como nós vamos fazer, nós queremos antecipar, estar antes, porque para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. E que esse Teu povo aqui enxergue algo que ninguém está enxergando, entenda a Tua mensagem e tenha a diligência, a capacidade, a perseverança, a resiliência de permanecer firmes até que a Tua vontade se cumpra, até que a promessa aconteça, porque mais um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. E nós não queremos recuar, porque nós somos aqueles justos que creem pela fé. Nós abençoamos esses mundos de negócios que estão aqui. Nós abençoamos o nosso país. Nós abençoamos as decisões que vamos tomar como nação, como cidadãos, mas como cristãos. Nós abençoamos os próximos eventos de Valorem.
para que pessoas ouçam e tenham essa chance também de serem acesas para Ti. Nós abençoamos no nome poderoso de Jesus. Obrigado, Paulo. Gente, o almoço está servido. Tem alguma pergunta muito rápida e específica? Joel. Rafael. Paulo, fazendo uma simples conclusão e ao mesmo tempo por trás disso uma pergunta. Então é o seguinte, o Brasil tem como tendência a melhorar em 2023. Mesmo diante dos riscos, a guerra que está acontecendo seria o menor dos riscos. Porém, tem os riscos da política que vai conduzir esse país, decidida agora esse ano. Dentro dessa política, tu colocou o seguinte, que dinheiro não escolhe partido. Certo? Dinheiro escolhe governança, essa coisa toda, conforme tu falou. Duas perguntas. Primeiro, o modelo, nós temos realmente, claramente ou não, dois modelos de política econômica sendo oferecidas no país hoje? Essa é a primeira pergunta. Segunda, por que um banco como a XP chama a oposição hoje para conversar sobre a economia? Bom, a segunda, deixa eu defender meu amigo Guilherme aqui. Ele não deu o aviãozinho para o Lula. O avião é da XP depois de tudo que aconteceu aí, então tem muita discussão aí sobre essa questão política. Agora, o banco, o mercado financeiro, não é só a XP, o mercado financeiro, ele olha, a Febraban, ela olha o governo Lula com saudades. Nunca ganharam tanto dinheiro como naquela época. Não tem medo disso. Então, como eu falei, o dinheiro está escolhendo um caminho que é o mais certo para ele, para ele dinheiro, não o mais certo, o mais fácil. As duas políticas colocadas aqui, elas são diametralmente opostas. Eu acho que eu falei isso outra vez, mas eu vou repetir. Você chega para sua família em casa e fala, pessoal, a grana está curta, as contas estão altas, nós vamos ter que dar uma saneada na economia aqui. Então, a partir de agora, não tem mais férias, não tem mais TV a cabo, não tem mais almoço de domingo, nós vamos vender o carro. 2 anos, a gente aguenta, segura a onda, fortalece e aí a gente volta. Plano B, tem um financiamento do banco que vai nos dar o dinheiro, continua tudo como está e depois a gente vê como é que paga. Votação. Qual votação vai ser na sua casa? É isso que vai acontecer em 2023. Porque vai vir um monte de gente falar assim, eu prometo segurança, eu prometo educação, eu prometo emprego, eu prometo saúde. E quando tem, eu estava conversando ontem aqui, quando tem eleição municipal, tem um vereador que promete isso. O que um vereador consegue fazer um negócio desse? Mas as pessoas, elas ouvem e votam. Então, nesse momento, quando você fala no Winston Churchill, eu prometo sangue, suor e lágrimas, o cara fala, não vota nesse cara. Nem os ingleses votaram nele. Ele só entrou lá porque era o Hitler do outro lado. E quando melhorou, o Churchill perdeu a eleição. Porque ninguém quer o caminho difícil. Então, os dois modelos econômicos estão falando assim, vamos tirar a corrupção, vamos tirar o mau caratismo, que, vamos conversar, tem dos dois lados. Muito mais de um lado que do outro, mas tem dos dois lados. Vamos pensar em maneira de enxergar a solução. Deixa a economia funcionar, baixa custo do Estado, diminui gasto com funcionalismo, investe em infraestrutura que foi investido, esse investimento vai começar a aparecer agora, tem muito investimento em infraestrutura,
4 anos, e é médio prazo isso. Continua esse processo até que comece a funcionar. E aí então a riqueza aumenta. O outro está falando, vamos distribuir melhor essa riqueza, porque tem muito pobre que não está recebendo essa ajuda. Então o modelo liberal ele está preocupado em gerar riqueza. O modelo social-democrata está preocupado em distribuir riqueza. Isso é assim no mundo inteiro. E não está nem certo nem errado. A pergunta é, nós estamos no momento de gerar riqueza ou de distribuir riqueza? Então, se nós estamos em gerar riqueza, eu tenho que pensar no modelo liberal, porque esse pessoal ele está mais perto da verdade sobre como gerar riqueza. Não pode ter 2 diagnósticos, tem que ter só um diagnóstico. Você pode ter 2 maneiras de tentar resolver o problema, mas você não pode errar o diagnóstico. Eu falo disso bastante. Você vai no médico e faz uma consulta e ele fala, você tem ou câncer ou tuberculose. Você volta nesse médico. Agora, o diagnóstico é, olha, você está com tuberculose. Agora, o tratamento pode ser homeopatia, pode ser exposição ao sol, pode ser um novo que surgiu. Aí, tratamentos, tem um monte aí, uns funcionam, outros não. Então, nós não estamos discutindo tratamento, estamos discutindo diagnóstico. Nós precisamos gerar riqueza ou precisamos distribuir riqueza? Então, nessa hora, a gente tem que votar em quem tem propostas de gerar riqueza, coerentes. Então, a parte da sua pergunta aí é, o Brasil está numa decisão que pode ser melhor ou pior. Se votar em gerar riqueza, que é investir em infraestrutura, diminuir o tamanho do Estado, que o governo Bolsonaro vai ter dificuldade de fazer isso, porque ele está se aliando com quem está na máquina pública. Então, há 4 anos atrás era mais fácil falar isso, hoje é mais difícil, mas é o caminho. Não ter corrupção e redirecionar investimentos no setor produtivo, beleza, melhor. Agora esse é o outro. O dinheiro internacional vai continuar tendo liquidez. Passam as crises, falam, onde é que eu vou investir? O Brasil continua tendo a maior reserva de água do mundo, ser o maior país de infraestrutura agrícola do mundo, tem a 5ª maior população, portanto tem mercado de trabalho aqui, mercado geral aqui. Então ninguém que tem dinheiro e vê um negócio fala, uma coisa, eu não vou ficar no Brasil. Eu não posso falar um negócio desse. Eu conversei com o alemão, com a China. Por que você investe na China? Por quê? Porque não dá para não investir na China. Eu sei que eles vão roubar nossa tecnologia, eu sei que eles vão dar a volta quando não precisar, mas se eu não vender agora o trem-bala para eles, é 400 milhões de euros de contrato. Então não dá para não negociar. O Brasil é grande o suficiente para não ser invisível. Então o cara fala, vou sair da Argentina é uma coisa, vou sair do Brasil é outra muito diferente. Então nós temos um 2023 melhor que 2022. Agora ele pode ser muito melhor ou pouco melhor, mas ele vai ser melhor. Muito bom. Obrigado, Paulo. Bom almoço.